Agora vai. Muito boa noite, mulheres corajosas. Para quem não me conhece, né? Eu sou Loara Lima, sou mentora, sou personal trainer, sou escritora do Instituto Uma Mulher por Outra, do livro Ela Inteira, e sou palestrante também. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o jejum e os benefícios do jejum para o nosso corpo e também para o nosso emagrecimento, tá bom? Para as meninas que entraram no grupo agora, né, que eu fiz esse convite, né, trazendo vocês para o grupo para poder ter acesso a esse treinamento. O Instituto Uma Mulher por Outra é um instituto idealizado pela nossa CEO, Kelly Santos, que está aí. Esse instituto tem como objetivo ajudar mulheres, fazer trabalhos sociais, trabalhar no nosso desenvolvimento humano, trabalhando os três pilares, que é corpo, mente e espírito, e também ajudando a desenvolver os nossos negócios, tá bom? E quem está dentro do grupo vai poder acompanhar como que ele acontece ali, tá bom? Então vamos lá. Jejum como aliado à saúde do seu corpo e no seu emagrecimento. Coloca aí no chat, meninas, quem já faz jejum? Se puder escrever, se puder falar, né? Quem já faz o jejum? Ou quem tem dificuldade? Comenta aí. A Adriana colocou, eu já fiz e gostei muito. Tudo bem. Muita gente acredita que o jejum é só ficar sem comer, não é verdade? A Isis também colocou que faz de vez em quando. Muita gente acredita que ele se resume a isso, só ficar sem comer. Mas não, ele precisa ter estratégias. E existem, né, 4 tipos de jejum. E eu falei lá nos stories, né, sobre um jejum, que era o quarto que talvez poderia estar atrapalhando vocês. Volta, é outro, isso, é outro story. E aí eu vou falar a respeito de cada um, tá bom? Existe o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É o que a grande maioria conhece, né? Que é de ficar horas sem comer, depois abre uma janela, a pessoa se alimenta e depois ela volta a ficar suas horas sem comer. Então, tem jejum de 12 horas, tem jejum de 16, 18, 20, 24 horas. Tem gente que está fazendo 48, 72, 5 dias sem se alimentar, né? E cada um vai adaptando ao seu estilo de vida. O jejum não é para todo mundo, tá, gente? Mas é, tem uma coisa muito importante, igual eu coloquei lá no grupo, e uma pessoa falou assim: eu não consigo fazer jejum. Todas nós fazemos jejum. O corpo ele faz jejum de forma natural, tá bom? A partir do momento que você faz a sua última refeição e acorda no outro dia, se você não é daquele tipo de pessoa que assalta a geladeira no meio da madrugada, você está fazendo jejum. Você só precisa fazer o jejum de forma estratégica, né? Então, se você acredita que não faz jejum, você pode tirar esse pensamento da sua mente, porque você faz jejum sim. Todas nós fazemos. E dá aproximadamente 12 horas de jejum, dependendo da quantidade de horas que você dorme, dependendo da quantidade de tempo aí que você dormiu, tá bom? Não pode continuar lá. E aí, tem o jejum religioso. O jejum religioso, gente, ele normalmente ele é feito acompanhado de oração e ele é feito com propósito. Você vai fazer o jejum religioso com o propósito de quê?
com o propósito da conversão do seu coração, com o propósito da conversão do coração de alguma pessoa da sua família ou de algum conhecido. Você pode fazer para ter clareza na sua mente. Entrega aquele jejum a Deus, faça uma oração, né? Que você vai conseguir, a partir do momento disso, você tem forças também para poder conseguir vencer esse jejum, né? Mas é com esse objetivo, com o propósito de alguma coisa. Não é que você fazendo jejum, Deus vai te dar aquele pedido ali imediatamente, né? Porque só Ele sabe de todas as coisas, só Ele sabe se nós estamos merecendo, não é verdade? Só Ele sabe do tempo que vai acontecer, às vezes ainda não chegou o momento daquilo ali acontecer, então a gente tem que ter essa clareza também, mas com esse objetivo. Eu, por exemplo, eu faço um jejum de não comer carne às quartas-feiras e estou num jejum de 12 dias sem açúcar e sem farinha branca, que eu chamei as meninas lá do grupo para poder entrar nesse desafio junto comigo, com um propósito, né? Então, eu acordo todos os dias, reafirmo o meu propósito, faço a minha oração e venço aí, estou vencendo o terceiro dia sem comer o doce, sem comer a farinha branca, mesmo enfrentando as tentações, né? Porque é assim, principalmente quando o jejum é religioso, tá, gente? Quando ele é religioso, vai haver tentações, vai aparecer gente te oferecendo aquele alimento ali que você não está comendo no momento, tá bom? Eu estou no jejum de carne de qualquer tipo. Aí, foi a Isis que falou, né, Isis? E o jejum também, ele não precisa ser só de alimento, não, tá, gente? Ele pode ser jejum de celular, por exemplo, jejum da fala, né? De reclamação, de pensar antes de agir, jejum de televisão. Ele pode ter outros propósitos também, tá bom? O outro jejum é o jejum inteligente. Esse jejum inteligente é o jejum que eu ensino para as minhas corajosas. Nos próximos slides eu vou falar mais a respeito de cada um, tá bom? Como que é feito esses jejuns. E o jejum da fala. Esse jejum da fala, que eu falei que ele é o mais prejudicial na nossa vida, o que acontece? Muitas vezes nós silenciamos, nós guardamos emoções, nós guardamos sentimentos e não colocamos para fora. Não expressamos o que estamos sentindo. Não falamos com as pessoas o que de fato magoou a gente, né? Então tem esse jejum da fala, que ele pode nos trazer doenças. Estamos aí, né, finalizando o Outubro Rosa, que é o mês todo voltado para a campanha do câncer de mama, e o não falar, consequentemente, gera doenças e, consequentemente, pode gerar a um câncer também, tá bom? Pode passar. E agora eu vou falar dos benefícios do jejum. Qualquer um desses jejuns aí tem benefícios, antes de eu explicar melhor sobre cada um, tá bom? O benefício de emagrecer, um emagrecimento saudável. Por que que a gente consegue emagrecer fazendo jejum inteligente, estratégico? Porque você vai reduzir a quantidade de alimento que você está dando para o seu corpo. O nosso corpo, ele é como uma casa. Quando você está limpando a sua casa, imagina que tem alguém pisando ali o tempo todo. Você está limpando, a pessoa está pisando, está limpando, a pessoa está pisando. Nesse caso, a gente está, o corpo está limpando as toxinas e você está dando alimento para o seu corpo o tempo todo.
Então, ele não consegue fazer o trabalho dele de limpar as toxinas. Por quê? A hora que ele começa a limpar, já vem você e dá um alimento para ele de novo. Aí ele volta, tenta limpar ali aquele outro alimento, vem você e já dá alimento para ele de novo. Então, ele não consegue fazer o trabalho dele de processar os alimentos, de fazer a limpeza, desintoxicar o seu corpo, tá bom? E por que que você vai conseguir emagrecer? É por isso, porque você vai estar dando menos alimento para o seu corpo, ele vai estar fazendo a limpeza dele no tempo que ele precisa, desintoxicando o seu corpo e usando a gordura como fonte de energia. O nosso corpo ele é muito inteligente. Tem gente que acha que ficar sem comer vai queimar gordura. O ficar sem comer é fazer o jejum de forma errada, mas ele não queima gordura, ele armazena gordura, porque ele entende que se você me dá esse alimento a todo momento e agora você parou de me dar alimento, o que que ele vai fazer? Ele vai estocar a gordura como fonte de energia. Por quê? Porque ele não sabe quando que você vai dar alimento para ele novamente. Se você está fazendo o jejum sem estratégia. Mas se você faz o jejum inteligente, você vai conseguir emagrecer, sim, de forma saudável, tá bom? Por conta da quantidade de calorias que você vai estar ingerindo, principalmente se estiver associado ao exercício físico. Por quê? Você vai estar queimando as calorias que você está ingerindo em menor quantidade, tá? Melhora a sensibilidade à insulina. Ele vai controlar os níveis de glicose no nosso sangue. Hoje muito se fala, né, em resistência à insulina. É isso. Por quê? A insulina é um hormônio que transporta o açúcar no sangue. E a maior parte dos alimentos que nós consumimos é rico em açúcar. E se você diminuir a quantidade de alimento que você está consumindo, você não vai ter essa resistência à insulina. A sua insulina vai estar equilibrada por conta da quantidade de alimento que você está dando. O excesso de carboidratos, né, o excesso de açúcar, ele é prejudicial à nossa saúde justamente por conta disso, porque ele aumenta a insulina. E no jejum, você diminuindo o consumo, você vai conseguir regular e o seu corpo vai trabalhar de forma eficiente, tá bom? Regulando aí a insulina no corpo. Tem mais um ainda. Volta lá, fazendo favor. Redução das inflamações. Por que que vai reduzir as inflamações? O nosso corpo ele está todo inflamado. Esses alimentos que nós consumimos ao longo do nosso dia, ele inflama o nosso corpo. Os industrializados, o açúcar mesmo, né? A farinha, tudo se resume aí, né, gente? Tudo se resume. Farinha, açúcar, os industrializados de modo geral. O estresse também faz com que nós ficamos inflamados, a ansiedade também e o excesso de peso. Já é fato, a inflamação, tá? Então, quando você reduz a quantidade de alimento que você vai estar dando para o seu corpo, automaticamente reduz a inflamação também, tá? Tá fazendo sentido para você, gente? Estou muito rápida, tá tranquilo? Próximo. Outro benefício, né, é a proteção celular e a longevidade. As pessoas que fazem jejum, elas ficam mais jovens, tá, gente? Não sei se vocês já repararam. As pessoas que consomem menos açúcar, as pessoas que consomem menos farinha, elas ficam com um aspecto mais jovem, e principalmente se faz exercício físico, né? Por quê? Porque através do momento que você fez o jejum, você está renovando os tecidos. É o chamado autofagia, né? Que está promovendo a limpeza, a desintoxicação do corpo. Ele melhora também o colesterol e os triglicéridos, justamente por conta disso que eu já falei com vocês, tá?
e a gente ganha mais foco e clareza mental. É impressionante. É só quem faz que tem essa percepção, né, de como que ganha mais foco e clareza a partir do momento que você está fazendo jejum. Me conta aí alguém que já fez o jejum ou já está fazendo o jejum, se vocês conseguem ter essa percepção de ter mais clareza, de ter mais disposição, de ter mais energia. O que que vocês sentem quando vocês fazem o jejum? Eita, que tá todo mundo caladinho. E outros benefícios, né, que a gente adquire fazendo jejum, gente, independente de qualquer que seja, a Isis colocou, ó, mais energia mesmo. Independente de qual seja esse jejum, você consegue aumentar a sua fé, principalmente quando é o jejum religioso, né? O sentimento de capacidade, porque a partir do momento que você consegue deixar de comer, por exemplo, uma coisa que você gosta muito, você descobre que você é capaz. E não só de deixar de comer aquela coisa que você gosta muito, mas você é capaz de conseguir qualquer coisa na sua vida. Porque é muito desafiador você deixar de fazer algo que você já tem o hábito de fazer há muito tempo. E quando você consegue esse feito, você se torna ainda mais capaz, autoconfiante, tá? Desenvolve o seu autocontrole. A partir do momento que você se depara com aquele alimento ali, que você gosta de comer, mas você não vai comer porque está determinada a fazer o jejum, o que que vai acontecer? Você se torna, você adquire, na verdade, né, o autocontrole da sua vida. E não é só para exercício físico, não é só se falando de emagrecimento. É um autocontrole que a gente adquire para a vida, para aprender a lidar com as pessoas, administrar os nossos negócios, organizar a nossa vida. E outra coisa é a disciplina, que automaticamente também aumenta a partir do momento que você faz o jejum, tá? A Isis colocou aqui, a gente mata a vontade de carne e o espiritual fica mais aflorado no caso do religioso. Sim, com certeza. E outra coisa que acontece, gente, quando você faz o jejum, além disso tudo aí, esses benefícios que eu acabei de falar com vocês, a autoconfiança, autocontrole, disciplina, aumento da nossa fé, é, é você diminuir aquela vontade, aquela compulsão que você tinha por aquele determinado alimento. Quando você faz esse jejum, principalmente quando é o religioso, você consegue diminuir aquela compulsão por aquele alimento. Depois que passa o seu tempo, você não vai ter aquele desejo mais, igual tinha antes, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, tá bom? Próximo, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um dos jejuns, tá bom? O jejum intermitente é o jejum que a gente conhece por aí, né? Que está na moda, e muitas pessoas estão fazendo ele. De repente é esse aí que vocês estão fazendo, tá, meninas? Jejum intermitente. Mas tem muitas pessoas que fazem esse jejum intermitente de forma errada. A Adriana está falando aí, é isso que eu já fiz. Tem muitas mulheres que fazem ele de forma errada, principalmente nós que aí eu acho que faço errado. Pois é, principalmente nós que somos empreendedoras, as que são mães, na correria do dia a dia, não dá tempo de comer, aí fala que está fazendo jejum. Alguém passa por isso? E aí, na hora de quebrar o jejum, quebra comendo um bolo, um chocolate,
um refrigerante, tomando um refrigerante. Me conta aí se vocês fazem ele dessa forma. Esse é o jejum intermitente feito de forma errada, tá bom? O jejum, ele tem que ter estratégia, que é o jejum inteligente, que eu vou falar mais a respeito com vocês, tá bom? Uma outra coisa, muitas pessoas fazem o jejum e desenvolvem compulsão alimentar. Porque, como está fazendo ele da forma errada, não está aplicando as estratégias de pré-jejum, sente aquela fome ao longo do dia. E aí, ao sentir aquela fome gigantesca ao longo do dia, acaba comendo muito mais, talvez, que deveria, né? E aí a gente acaba consumindo muito mais calorias e engordando ao invés de emagrecer, tá bom? Esse é o jejum intermitente sem estratégia. Jejum intermitente é ficar horas sem se alimentar, igual eu falei com vocês, é tomar água ao longo do jejum, só é permitido tomar água, tomar café sem açúcar em equilíbrio e também tomar chás sem adoçar também, tá bom? Não é permitido comer nenhum outro alimento, é só os líquidos do jejum intermitente, tá? Então, é esses alguns erros que vocês podem estar cometendo que vai estar afastando vocês do emagrecimento, se é esse o objetivo de vocês, tá bom? Agora, próximo, o jejum religioso, né? Que é o que eu falei com vocês, que é feito com propósito para alguma coisa. E eu, Loara, falo com toda certeza e que o jejum, ele me ajudou muito, o jejum religioso, pela minha conversão, conversão do meu coração e conversão de pessoas a qual eu coloquei em oração, tá bom, meninas? Se vocês não têm esse hábito, passam a ter, né? Comecem aos poucos, principalmente se você lida com pessoas desafiadoras ao redor de vocês, vai ajudar muito, muito. E eu aprendi que a gente pede pela conversão do coração daquela pessoa, porque muitas vezes a gente quer que a pessoa muda coisas específicas na vida dela, mas não. Só Deus sabe o que que a pessoa precisa, o que e aonde a pessoa precisa de mudança, tá bom? Então a gente pede pela conversão do coração. E acontece. Quando você faz com fé, acontece, tá bom? E tem propósito, tem fé. Existem vários jejuns, né? As meninas estavam falando do jejum de Daniel, que são 21 dias. Você pode se desafiar a fazer um dia só, a fazer uma semana, a fazer 15 dias. Aos pouquinhos você vai aumentando. Não precisa ser tudo de uma vez, tá? Às vezes a gente quer tudo de uma vez, né? Mas não, comece aos pouquinhos. Pequenas atitudes vão levar a grandes conquistas. Próximo. O jejum inteligente. O jejum inteligente, antes de eu falar do jejum inteligente, Adriana, você tinha falado, né, que achava que fazia errado. Você cometia algum desses erros aí que eu falei? Porque agora eu vou falar do jejum inteligente, feito com estratégias. Então, mas você cometia algum desses erros aí que eu falei com você? Que você falou que achava que fazia errado. Abro ele comendo horrores. Eita ferro! Então, esse é um erro, um dos erros que talvez possa estar te afastando do emagrecimento, se é esse o seu objetivo. Pega o que tem na frente quando termina. Tá vendo? Porque gera a compulsão alimentar, gente. Porque, de repente, o pré-jejum dela foi feito errado. O pré-jejum começou errado. E aí, na hora de terminar, termina errado.
por conta da compulsão alimentar, do aumento da fome também que dá, né? E talvez, né, pela praticidade de comer o que está pronto, o que está na frente, tá, gente? Não sei se é o caso dela, mas isso também pode acontecer, tá bom? Agora, o jejum inteligente, que é o jejum estratégico, que ele é feito com intenção. Esse jejum eu ensino para as minhas corajosas, né, que participam dos meus desafios, que participam da minha mentoria. O jejum estratégico e com intenção, o que que você vai fazer? Amanhã vai ser um dia corrido para você. Você já sabe que vai ser um dia corrido. Então você pode usar isso a seu favor. Eu vou fazer jejum amanhã. Então já faz o pré-jejum de forma estratégica. O que é essa estratégia? É consumir alimentos coloridos, alimentos nutritivos, que vai nutrir o seu corpo e vai te dar energia no momento que você estiver em jejum. Porque muitas pessoas que fazem o jejum ficam fracas, ficam desnutridas, não têm disposição. Por quê? Porque não começa o jejum de forma estratégica. Come qualquer coisa, acha que é o suficiente e aí sente aquela fraqueza ao longo do dia, porque não está nutrindo o seu corpo e nem consumindo a quantidade de alimentos que o seu corpo necessita, tá bom? Isso é muito importante ter essa atenção. Outra coisa, no jejum inteligente, além do pré-jejum ser estratégico, é o jejum, é as estratégias que você aplica durante o jejum. É fazer com intenção. Eu estou de jejum, mas eu preciso tomar água. Porque muitas vezes a gente está de jejum, mas não toma água, não toma o chá e nem o café. Fica sem se alimentar e vai. Não, porque se você tomar o chá, o seu metabolismo vai acelerar. Então, se você busca emagrecimento, vai ser mais rápido o seu emagrecimento. A água, eu falei com vocês que o corpo ele faz a limpeza. A água, ela é responsável por limpar o nosso corpo. Então, se você está de jejum, mas não está tomando água, você está limpando o seu corpo? Não está. Você está deixando todo o lixo, todas as toxinas acumuladas aí. Porque quem vai fazer o papel da limpeza? A água. Mas você não está tomando a água. Então não tem jeito. Você está fazendo jejum, mas não é jejum estratégico. O jejum estratégico é com intenção. Intenção. Eu vou fazer o jejum e eu vou conseguir. Eu vou aplicar as estratégias corretas. Porque nós temos o poder e a decisão, tá, meninas? De conseguir o que a gente quiser. E outra coisa é a quebra do jejum. Quando você quebrar o seu jejum, você tem que quebrar de forma estratégica para esse jejum ter valido a pena. Para o tempo que você ficou sem se alimentar nessa janela, valer a pena. E você quebra o jejum nutrindo novamente o seu corpo, para não haver aquela sensação de fraqueza, aquele desânimo. E aí, automaticamente, quando a gente nutre o nosso corpo, nós estamos nutrindo as nossas células, acelerando o nosso metabolismo, aumentando a nossa imunidade. E automaticamente a gente acelera o nosso emagrecimento. Ah, Luara, mas eu não tenho tempo para fazer comida, não sei o quê, na correria do dia a dia. Eu falo uma coisa, que comer, nós vamos comer, não vamos? Então, não tenha em casa. O que os olhos não veem, o coração não sente.
os biscoitos recheados, para não cair, não correr o risco de você quebrar o seu jejum comendo biscoito recheado, comendo um bolo. Eu falo que o ovo, gente, ele é muito fácil. O ovo cozido, então, ele é muito fácil. Tem como a gente tornar ele mais gostoso. Tem gente que enjoa de comer ovo cozido, tá tudo bem. Vai lá, pega o ovo cozido, pica ele, joga sal, joga orégano, joga azeite, já muda. Faz o patê de ovo ali, porque o ovo é o santo remédio, é o melhor alimento do mundo, tá? O abacate, por exemplo, ter acesso às frutas, às gorduras boas, ter isso à sua vista dentro da sua casa, para quando você for quebrar o jejum, você já ser direcionada àquilo ali. Porque se você já tem a sensibilidade, né, a comer os industrializados, é muito mais prático você comer os industrializados. Mas se você tem um propósito, um objetivo e quer de fato emagrecer e quer fazer o jejum inteligente, estratégico, essas são as estratégias que você precisa seguir para conseguir. Porque senão você está ficando de jejum e prejudicando cada vez mais o seu corpo. Por quê? Você vai estar aumentando a sua gordura corporal. Lembra que eu falei? O seu corpo ele armazena com medo de você não dar alimento para ele novamente. Então ele começa a armazenar gordura ao invés de usar essa gordura a seu favor. Mas quando você faz o jejum de forma estratégica, ele usa a gordura a seu favor, como fonte de energia, tá bom? Alguma dúvida, gente? Vai me contando aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês faziam isso, se está fazendo o jejum da forma correta, se aprendeu agora a fazer o jejum da forma correta. Eu, experiência Loara, quando eu faço o jejum, igual semanas passadas eu estava fazendo jejum, eu chegava na hora do almoço, gente, com uma compulsão. Porque eu também fiz o jejum errado na semana passada. Eu não estava consumindo a quantidade de calorias que o meu corpo precisa, a quantidade de energia que o corpo precisa. Nós, mulheres, gastamos muita energia de pensar, de falar, de caminhar, fazer as nossas atividades do dia a dia, fazer exercício físico. E como nós aprendemos, entre aspas, que a gente tem que comer pouco para emagrecer, a gente acaba não consumindo a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa. Vocês sabiam disso? E aí vai tudo errado, vai quebra a bola de neve, tá bom? E o jejum da fala, meninas, que é o mais importante de todos, jejum da fala. Nós, mulheres, muitas vezes silenciamos quando precisamos falar. Faz um exercício aí. Respira fundo. Solta o ar pela boca. Vai de novo. E solta. De novo. Vocês sentem uma leveza? Vocês sentem uma liberdade? Me conta aí. Agora, fecha a boca. Fica só com a boca fechada. Ficou diferente, não ficou? Vai dando uma coisa ruim aqui dentro, não vai? Não sei vocês. Vai dando uma coisa ruim aqui. Agora, faz assim. Bota a mão na boca, ó. Piorou um pouquinho a situação? Ficou mais desafiador, não ficou? E o exercício é o mesmo. A nossa boca está fechada. Ela está fechada, mas ela ficou fechada de diferentes formas. E é isso. Quando a gente não fala o que precisa ser falado, isso fica aqui dentro.
a gente fica alimentando aquele sentimento ruim dentro de nós. E esse sentimento ruim, ele vira doença. E doenças mal ressignificadas viram um câncer, por exemplo, que é cientificamente comprovado, que é uma das causas do câncer, é emoções mal ressignificadas. Vocês sabiam disso? Então, que vocês tenham sabedoria, que sejam mulheres corajosas, que sejam sábias na hora de falar, de expressar o sentimento de vocês, de expressar, né, o que a pessoa fez com vocês que talvez te magoou. Isso é importante você entender o que te magoa, o que te deixa feliz. Aqui no Instituto Uma Mulher por Outra, a gente aprende a fazer esses exercícios também, tá bom? A Isis, a Kelly falou, eu não conhecia esse jejum, mas como terapeuta, amei a forma como você nos trouxe. Parabéns. Que bom, então, Kelly. E o que que acontece? Aí as pessoas, a maioria das vezes, as mulheres, né, faz esse jejum da fala, tá aqui alimentando as emoções, mas também está com o jejum do alimento. Mas, na hora de quebrar, vai vir a compulsão, por quê? Porque a não ressignificação da história gera compulsão, é automático, é um gatilho que dá no cérebro e a gente tem vontade de comer. Por quê? O alimento, ele, ele aquece o nosso coração, ele nos deixa feliz, principalmente esses alimentos ricos em açúcar, ricos em farinha branca. Vocês já perceberam que quando a gente come um bolo a gente fica feliz? É uma felicidade, é um bem-estar imediato. E quando a gente está triste, está frustrada, está ansiosa, está revoltada, a gente quer o quê? A gente quer ficar feliz novamente. Então a gente busca essa felicidade no alimento, que é rápido. É uma válvula de escape rápido, é um remédio rápido para nos deixar feliz e a gente acaba caindo na compulsão alimentar. Tá bom? Próximo. E chegando ao fim do nosso treinamento, né? Eu quero deixar essa frase para vocês, que eu sempre falo, que se você não tiver saúde, você não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus te confiou e vai te confiar. E isso eu sempre falo, que é de família, é dos seus negócios, porque muitas das vezes a gente está na correria do dia a dia, correndo atrás dos nossos negócios, querendo ver os nossos negócios dar certo, e correndo atrás do emagrecimento, mas automaticamente se esquece de cuidar de você, da sua saúde, para ter disposição, energia e, de fato, saúde para poder gerir seus negócios, para poder cuidar da sua família. E quando a gente faz o jejum de forma errada, você está prejudicando a sua saúde, como eu falei. A fraqueza, pode dar anemia, aquele tipo de pessoa que quebra o jejum ali comendo alface e tomate, por exemplo, e 2 ovinhos. Isso não é um alimento que vai estar nutrindo o seu corpo. Você precisa nutrir o seu corpo. Esse é o foco. E priorizar as proteínas, as frutas, as verduras, os legumes. Essa é a alimentação do pré e a alimentação do pós. E a alimentação do pós tem mais algumas estratégias que eu ensino nos desafios, tá bom? E é para, de fato, acelerar os seus resultados se você está fazendo jejum inteligente, tá bom? Aí eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês
que está aqui até agora, que são corajosas. Por quê? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar lá assistindo televisão, assistindo as notícias do Rio de Janeiro, infelizmente, né? Mas você está aqui, buscando conhecimento, conhecimento que vai transformar a sua vida, que pode transformar a sua vida, tá? Porque eu sempre falo em todas as minhas mentorias, em todos os meus treinamentos. Até aqui, hoje, 30 de outubro, talvez você não sabia dessa informação. Você não tinha esse conhecimento. Então, a partir de agora, você já tem esse conhecimento. Então, você tem o poder de transformar a sua vida a partir de agora. É uma decisão. Querer mudar, querer fazer diferente ou querer continuar como está. Tá bom? Parabéns mais uma vez pela coragem de estar aqui. Tá bom, meninas? Alguma dúvida? Deixei as minhas redes sociais. Quem não me segue ainda, vai lá me seguir. Tem dicas, tem estratégias, tem treinos. Eu compartilho treinos com vocês lá que vão ajudar a acelerar os resultados de vocês, melhorar a saúde, aumentar a disposição, associado às estratégias alimentares, tá? E a motivação, né? Diária ali, que tem que ter, que nós precisamos. Então, cada vez que você abrir ali, você vai ter uma motivação. E tem meu telefone particular também, caso vocês queiram saber mais a respeito do meu trabalho. Eu tenho a mentoria Partiu Sair do Casulo, que é onde eu ensino, né? Esse passo a passo do jejum, você fazer uma reconexão com você, entender quem é você, para que você veio a esse mundo e se libertar deste casulo que a sociedade colocou todos nós, né? De dietas restritivas, de exercícios mirabolantes, de jejum sem estratégia, não é verdade? Na mentoria Partiu Sair do Casulo, você aprende o passo a passo para mudar os seus hábitos e emagrecer de acordo com a sua rotina, tá bom? Tem os treinos também ao vivo que acontece toda segunda e quarta, às 8 horas da manhã ou às 19 horas e 30 minutinhos. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom? Agora me falem se tem alguma dúvida, se querem acrescentar alguma coisa, se aprenderam o jeito certo de fazer jejum. Tudo tranquilo, gente? Ninguém tem dúvida? Bom, que bom que foi bem esclarecido. Eu falo que essa questão da moda, né? Porque a gente vai aonde a moda está nos conduzindo, né? Mas a gente precisa saber se aquilo ali é para a gente mesmo. Pessoas que têm diabetes não é aconselhado fazer jejum, tá, gente? Pessoas que tomam medicamentos muito fortes não é aconselhado fazer jejuns de muitas horas, porque o jejum natural do corpo, ele já acontece todos os dias, tá? Alguém comentou aqui, a Adriana colocou você é super didática, parabéns, tá? Muito obrigada, Adriana, fico feliz, tá? É isso. Antigamente eu fazia live, né, gente? A live chamava Descomplicando a Vida Saudável, porque é esse o meu objetivo. Descomplicar a vida saudável de vocês, porque muitas vezes a gente vai assim, ó, sendo atropelada pelas informações, mas não sabe de fato se aquilo ali está fazendo sentido, se é para você mesmo, se você está fazendo da forma correta, tá bom? Mais alguém quer complementar?
Cris, tem alguma dúvida? Seu microfone está aberto. Se quiser falar, pode falar, tá? Se tiver alguma dúvida. Não, estou tranquilo, você esclareceu bem, entendi direitinho. Vou Você colocar em fazia, prática algumas coisas, eu tinha bastante dúvidas. você fazia o jejum Não, inteligente ou intermitente? não, eu já fiz religioso, mas e deu super certo, sabe? Isso aí, que bom. Que bom. Sempre dá certo, tá, gente? Sempre vai dar Não, certo. por exemplo, eu tomava muito refrigerante. Aí depois que eu Ah, fiz o jejum religioso de refrigerante, eu parei. Hoje eu não tomo mais refrigerante. Não é sinto isso nem aí. falta. É isso aí. É impressionante, né? Como aquela vontade que a gente tinha, porque às vezes pode ser uma compulsão, né? E através do jejum, principalmente quando é feito com intenção, um jejum religioso, pode ser também que a nossa alma, o nosso espírito, né, precisava de cura, tá? E através do jejum e da oração, Deus curou o que era necessário curar. E de repente, né, vou citar o seu exemplo do refrigerante, de repente o refrigerante era onde você buscava o seu acolhimento da frustração ou daquela emoção que você não sabia lidar com ela, tá? Porque todo excesso pode esconder uma falta, tá, gente? Vamos falar isso, que todo excesso costuma esconder uma falta. Exatamente. Que bom, então, tá? Que fez sentido para você. E outra coisa, gente, que eu sempre falo é o seguinte: hoje, até mesmo os alimentos saudáveis, eles não são 100% saudáveis mais, né? O melhor remédio para nós é o jejum. É o jejum. Por quê? Por que que hoje tem muito agrotóxico? Por que que hoje os alimentos está tudo do jeito que está, né? Estragando muito rápido? Justamente por isso, porque o nosso consumo de alimento ele é muito grande. A população está cada vez maior, né? E o consumo de alimento é grande. Só que a gente não está esperando o tempo do alimento desenvolver, por exemplo, uma verdura. A gente Suba não está piroca. a gente não está esperando a verdura crescer, fazer o seu processo ali de não sei quantos meses para poder ficar grande, colher. Tem que ter o agrotóxico para poder acelerar o processo. Os frangos, por exemplo, tem que ter os remédios para poder acelerar os processos, porque a gente não está tendo paciência e como o consumo está muito grande, né? Então, o que seria ideal para a população? Fazer o jejum. Isso vai reduzir o nosso consumo significativamente. Você compra uma maçã, ela estraga em 2, 3 dias, ou então ela está podre por dentro. Você compra a banana com a casca verde, rapidinho ela está amarela e preta. Você come frutas que não tem sabor de nada, justamente por conta desse consumo acelerado, descontrolado da população. Então, o jejum ele vai ajudar a adquirir o autocontrole também, tá bom? É isso. Mais alguém? Tia Neide, que fazia jejum, quer falar alguma coisa? Estou escutando, tá uma bênção. Quer falar um pouquinho sobre os jejuns que você faz? Eu estou tendo experiência, né? Eu conversei com a Loara sobre o jejum da selva. E, e esse jejum é a primeira vez que eu faço. Eu vejo que tem incomodado, né? Porque as pessoas não entendem. Porque, né? Igual sábado, nós tivemos um momento tão especial e eu comi só frutas.
E tem sido uma experiência, hoje está fazendo 11 dias que eu estou sem alimentos, né, industrializados, farinha branca, refrigerante, suco e sem açúcar. E tem sido esses 11 dias, tem feito uma diferença muito grande. Sem pão, só aveia, ovo e carne, né? Porque precisa de sustentar nosso corpo, e batata doce, cenoura. Os alimentos que Os- Deus criou, né? Sim, então isso tem feito diferença na minha vida e eu tenho sentido, né? Além de fortalecer o nosso espírito, eu tenho visto e vivido momentos assim por dentro, né, de mim, como a Laura disse, né, a transformação, a leveza, sem aquele inchaço na barriga, né, porque a menopausa ela traz esse inchaço por causa dos alimentos, né, que a gente come muita farinha branca. Então eu tenho esses 11 dias já fez muita diferença na minha vida. Então tem sido uma experiência assim transformadora. E a minha nora fica Bom, assim, que tanto jejum é esse que você faz? Então, assim, mas tem sido bom, né? Eu tenho tido a experiência esse ano. Eu falo que o meu curso que eu tenho, né? Aí todo mês a gente tem 21 dias para a gente tirar alguma coisa que a gente alimenta. E dessa vez nós tivemos, né, tivemos lá alguns jejum e um deles é o jejum da selva. Assim, eu vou me desafiar fazer esse jejum da selva. Mas quando você se propõe a fazer um jejum desse, não, foi o mês que eu tive mais festa esse mês, é para saber que mas está no está valendo a propósito. pena. É Eu isso não me mesmo. arrependi e tô, né, era 21 dias, 11 dias já se passaram. Então, assim, eu tenho sentido e visto a diferença, tanto no meu corpo, na minha mente, no meu espírito. Tenho sentido mais calma, mais em paz, mais leve, e isso tem transformado e mudado a minha vida. Olha que coisa boa. Muito bem. Muito obrigada por compartilhar, viu? Muito bom. E é isso, gente. Ó, nenhum esforço será em vão. No início pode ser que seja desafiador, porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele já está habituado ao mastigar, ao beliscar o dia inteiro. Tem gente que chupa bala, tem gente que chupa chiclete, tem gente que tem que estar sempre ali comendo alguma coisinha. Então, o nosso corpo ele está habituado a isso. Então, no início, pode ser que vai ser, sim, desafiador, mas se você tiver um propósito, né, e falar, eu vou conseguir, você vai conseguir. E é necessário falar não. É necessário falar não. Eu não quero, eu falei lá no grupo com as meninas, né, eu coloquei, não comente com ninguém que você está fazendo jejum, porque as pessoas não entendem que você está fazendo coisa diferente dela. As pessoas não querem ver nós sendo diferentes delas, subindo o nível. Então, não comente com ninguém. Por quê? Eles vão perguntar, você está fazendo para quê? É assim que acontece, né? Mas de novo você vai fazer isso? Não é possível. Mas não pode comer nada. É assim, né? Ontem meu marido chegou com uma torta salgada e biscoito recheado, wafer, que eu amo. Todos dois, tá, gente? Eu adoro isso tudo. E colocou assim, na minha frente, em cima da mesa. E eu respirei fundo, a torta cheirando. Eu respirei fundo, falei, não vou, o meu propósito não é esse, eu vou vencer. Nós vamos ter desafio fazendo qualquer um dos jejuns, tá? Mas se você focar no seu objetivo, com certeza você vai conseguir, tá bom? Por isso que comece aos poucos. Respeite as 12 horas que o seu corpo já faz, quebra de forma correta, depois começa a fazer 13 horas, 14 horas, 15 horas, se alimenta só na hora do almoço. Aos pouquinhos você vai vendo. Tem gente que faz 24 horas, 72. Se for a sua necessidade, se for o seu objetivo, está tudo bem também.
Mais alguém? Quero saber se a garrafa de água de vocês acabou aí, tá? Hum, quero saber. Então é isso, meninas. Mais uma vez, gratidão mesmo, né, por vocês estarem aqui até agora, que já são 9h38, né? Muito obrigado por essa oportunidade de estar colorindo essa sala aqui, mesmo que vocês estejam escondidinhas atrás das câmeras. Muito obrigado por estar aqui me ouvindo. E que bom que vocês estão aqui aprendendo, tá bom? Uma boa noite para vocês Boa noite, meninas. Foi muito bom. e até uma próxima. Que bom que gostou, tá? Tchauzinho para vocês, fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo treinamento. Tchau.